Vamos agora falar sobre hipnose. Você sabia que a hipnose pode acontecer com qualquer um de nós? Os especialistas dizem que quando dirigimos, por exemplo, e ficamos conectados com os nossos pensamentos, isso já é uma forma de hipnose. Mas o assunto é bem mais amplo. O Roraima TV recebe hoje aqui o terapeuta Hélio Caetano, que está em Boa Vista, justamente para ministrar um curso e falar um pouquinho aqui com a gente sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bem, primeiro vamos ver, qualquer pessoa experimenta a hipnose, mas muitos não sabem, né? Até mesmo você disse que é a auto-hipnose. Exatamente, é muito comum você fazer uma auto-hipnose. Tem uma brincadeirinha que rola na internet, aquela caixa do vazio. No momento que o homem fica na caixa do vazio, ele está em estado hipnótico, né? É um estado onde ele diminui o seu crítico e ele fica pensando, cogitando coisas da vida dele ou até planejando algumas coisas. Andando de carro, ouvindo uma música que você também acaba se desligando, exatamente. Você está praticando aí a auto-hipnose. Todos os sentidos favorecem a hipnose. O tato, a audição, todos os sentidos. A música, por exemplo, é uma delas. Você descobriu com que idade que tinha isso? Na verdade, esse dom. É um dom ou é uma técnica? Na verdade, eu diria que 50% de cada um, né? Você acaba tendo uma certa habilidade que vem com você e você vai observando isso conduzindo uma conversa com as pessoas. Eu, antes de ser hipnólogo, era corretor de imóveis lá em Brasília e a gente conseguia ver uma certa habilidade em, não vou dizer manipular, mas em demonstrar uma vantagem para o cliente na hora de vender ou de comercializar um imóvel. Então eu vi que essa possibilidade estava muito ativa dentro de mim e foi só buscar alguns artifícios para a gente entrar nesse ramo. Né? Te chamaram de louco no começo? Sempre. Na verdade, existem ainda muitos mitos com relação à hipnose, né? Colocando a hipnose como uma coisa mística, uma coisa religiosa ou seita. Né? E não na verdade é totalmente disso. Científico. É totalmente científico. Todo ser humano ele passa por um momento hipnótico e ele aceita a hipnose por ser natural dele. As pessoas geralmente elas são mais receptivas ou elas demonstram um pouquinho mais de medo? Bom, aqui em Boa Vista a aceitação está sendo muito boa, né? Nós temos já na nossa clínica já uma quantidade considerável de pacientes que têm tido resultados muito bons, mas o medo ainda prevalece, né? Eu diria que está diminuindo, mas ele ainda existe. Às vezes a gente que vive em sociedade, a gente acaba omitindo alguma informação para não magoar as pessoas. Na hipnose vem tudo à tona mesmo? Você acaba falando tudo? Isso é interessante você me perguntar, porque, na verdade, a gente evita colocar o paciente para conversar no estado de transe. A gente coloca ele para confrontar o que ele veio buscar. Seja uma dúvida, seja uma falta de memória, alguma coisa que esteja guardada dentro dele. E a gente não coloca ele para falar em transe. Tiramos ele do estado hipnótico e depois, se ele quiser conversar, a gente continua a terapia, né? Sem a hipnose, mas com um conversacional. Mas é importante que ele entre em acesso com aquela informação que tanto traumatiza, para depois a gente discutir. Mas dificilmente a gente coloca ele para conversar. Existe a possibilidade, mas nós evitamos por uma questão ética. E está sendo bastante utilizada assim, por pessoas que depois de uma cirurgia ou alguém que quer deixar um vício como o cigarro também, a hipnose ela pode ajudar. Pode ajudar. Na verdade, os vícios é muito comum a gente utilizar. Ele é um processo mais demorado. A nossa proposta é trabalhar, em média, 3 sessões para tratar a maioria dos casos clínicos, né? Quando se trata de vício, a gente prolonga um pouco mais, porque existe o vício químico, então até limpar isso do organismo demora um pouco mais. Mas é utilizado, inclusive, em atos cirúrgicos, antes da cirurgia, para diminuir dores, né? A anestesia é utilizado muito. E existem vários projetos de governo e prefeitura, que já utilizam esse trabalho com hipnose junto ao sistema de saúde público. Agora, a pessoa dorme quando a pessoa é hipnotizada ou ela entra em transe? Como é que funciona isso? Essa pergunta é perfeita. Na verdade, a pessoa não dorme. A pessoa entra num estado de relaxamento profundo. Ela se desliga daquele momento. Ela se desliga justamente porque o que a gente faz? A gente faz ela desligar o senso crítico dela. Então ela entra no estado do inconsciente. O inconsciente ele é semelhante a um estado de sono, mas não é o sono, porque a pessoa está acordada. E é importante você perguntar isso, porque justamente o medo faz com que a pessoa fale assim, eu não vou para a hipnose, eu não vou fazer isso, não vou porque eu tenho medo. É interessante que você saiba que a sua mente sempre te protege. Então, se em algum momento algo que vai em desencontro à sua ética, à sua moral,
seja falado para você no estado de transe, você simplesmente desperta daquele estado de relaxamento. Realmente, porque a gente estava conversando aqui, vamos hipnotizar alguém ao vivo no estúdio? Aí eu falei, não, eu não, porque eu tenho medo, realmente eu tenho medo, porque a gente não sabe o que você vai fazer ao vivo aqui. E realmente, então, tem essa questão mesmo da mente trabalhar isso junto com a hipnose? A mente sempre te protege. Ela vai sempre proteger. Sempre proteger. Agora, tem gente que justamente faz isso para aliviar a dor. E nesse curso que você veio ministrar aqui, você vai falar de tudo isso? Eu vou falar de tudo isso. A pessoa não vai sair de lá um terapeuta, mas ela vai conhecer como funciona a hipnose, como colocar uma pessoa em hipnose a partir do que a pessoa conceda entrar em estado de transe, né? E algumas técnicas do que é possível fazer, inclusive fazer o autotranse. A pessoa ter a possibilidade de fazer um autotranse em casa e corrigir situações que muitas vezes ela não se sente confortável, ela pode fazer isso sozinha. Eu posso então fazer uma auto-hipnose para melhorar algo que eu não esteja gostando em mim? Sim, com certeza. Inclusive você pode fazer diariamente, é uma sensação extremamente prazerosa que você pode fazer no conforto da sua casa. Teria uma dica aqui para deixar para quem não vai para o curso, tudo vai ser passado exatamente nesse curso? Vai ser que é hoje? Não, hoje não, na verdade. Sexta e sábado. Sexta e sábado, aqui em Boa Vista mesmo. Aqui em Boa Vista Mas mesmo. uma dica para quem está em casa fazer uma auto-hipnose, justamente até para melhorar o estresse, nesse período do ano que a gente fica aí de TPN, né, que a gente brinca, atenção pré-natal, né, justamente. Mas justamente para isso, qual seria uma dica, uma forma de você, para melhorar justamente esse período de estresse, desse período do ano? Uma dica seria pegar uma melodia, de preferência sem o vocal, né? Você pegar uma melodia bem tranquila e se trancar no seu ambiente de paz, não seja no seu quarto ou numa sala de estar, fechar os olhos numa posição confortável e se concentrar no que você quer. Concentrar na resolução de um problema, se concentrar e focar somente naquilo ali. É uma dica com certeza, que é uma dica hipnótica também, que nós vivemos no dia a dia. Então, tá aí, com essa dica a gente encerra essa entrevista que a gente conversou aqui com o terapeuta Hélio Caetano, que está em Boa Vista para ministrar um curso aí sobre hipnose, aí para ajudar principalmente as pessoas que querem deixar o vício, melhorar aí o seu comportamento e seu humor também, né? Exato. Muito obrigado, Hélio Caetano, terapeuta, falando com a gente sobre hipnose. Eu que agradeço. Boa tarde.